Oi! Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou organizando aqui. Primeiro, olá, bem-vindos. Eu sei que live ao meio-dia para algumas pessoas fica um pouco corrido e geralmente o pessoal vê depois. Então, aviso. Oi, Aline! Já vou avisando que a live vai ficar salva, porque nesse horário, sempre que eu faço live nesse horário, as pessoas sempre me pedem, Gabi, vai ficar salva, porque eu consigo ver meia hora, né? Sim, vai ficar salvo, sempre fica salvo. E hoje, resolvi falar um pouquinho sobre ancestralidade feminina e relacionamentos afetivos. Por quê? Porque muitas mulheres, homens também, tá? Vem me procurando para olhar e para trabalhar questões de relacionamento. E quando nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos, nós temos que, a gente tem que se dar conta que o nosso primeiro relacionamento, ele acontece com a nossa mãe, tanto para as mulheres quanto para os homens. Nosso primeiro relacionamento, primeira visão de relacionamento, primeiro contato com o relacionamento que nós temos é com a nossa mãe. Primeiro porque nós ficamos 9 meses lá na barriga dela, então tudo aquilo que ela viveu no relacionamento dela com o nosso pai, tudo aquilo que ela sentiu durante a concepção, durante o período de gestação, tudo aquilo que aconteceu entre ela e a pessoa com quem ela estava se relacionando naquele período, nós também passamos. E nós vamos tendo essa troca, né? Nós nos relacionamos com a mãe, com a nossa primeira figura de relacionamento, e ao mesmo tempo nós vivemos a relação que ela tem com aquele que nos gerou, né? Ou quem quer que esteja com ela naquele período de gestação. Então tem vários fatores aí relacionados à nossa ancestralidade feminina que interferem nos nossos relacionamentos afetivos. O primeiro deles é esse, olharmos para aquilo, termos noção, né, de que nós carregamos essas memórias com a gente, que aquilo que a nossa mãe viveu do relacionamento dela com o nosso pai, nós também trazemos de memórias inconscientes. E nós tendemos a repetir muitos padrões do relacionamento dos nossos pais. Quando nós temos essa primeira figura de relacionamento na nossa vida, que é a nossa mãe, nós vamos fazer o quê? Nós vamos sempre ir para a vida levando em consideração aquilo que aconteceu nessa primeira relação. Então, se lá na minha relação com a minha mãe, aconteceu algo que causou uma dor muito profunda, uma memória de abandono, e a gente tem isso lá no nosso inconsciente, quando nós estamos nos relacionando com alguém, gera às vezes um ciúmes excessivo, ou um medo muito grande de perder aquela pessoa, ou o medo é tanto de se relacionar e estar sozinho que nós até afastamos o outro, né? Esse é um dos pontos muito importantes quando a gente vai olhar para os nossos relacionamentos. Olhar como é também o nosso nosso relacionamento com a nossa mãe, porque muito daquilo que nós vivemos com ela nós levamos para as nossas relações. Então, que nem essa memória de abandono que às vezes gera, né? A gente leva isso para os nossos relacionamentos, aquilo que a nossa mãe viveu com o nosso pai, a gente leva para os nossos relacionamentos, uma dor oculta da nossa mãe, se lá a nossa mãe tem uma questão com o nosso pai ou com qualquer outra pessoa com quem ela se relacionou, qualquer outro homem com quem ela se relacionou, alguém que veio antes até, né, do nosso pai, e aconteceu algo doloroso, uma quebra dolorosa, ou ela não foi correspondida, alguma coisa aconteceu ali, aquilo que ela tem de visão a respeito de relacionamentos, aquilo que ela tem de visão a respeito do masculino,
nós vamos levar isso para a nossa vida. Então, por que que a gente fala também que a mãe é o nosso primeiro relacionamento? Porque é o primeiro ser humano com quem a gente se relaciona aqui. Quando nós nascemos, que para onde nós vamos, né? Geralmente para o colo da mãe. O primeiro contato da criança é com a mãe. Então, como que foi esse primeiro contato? Foi um primeiro contato amoroso? Foi um primeiro contato cheio de memórias difíceis? Foi um primeiro contato onde a nossa mãe teve uma depressão pós-parto? Como que foi esse primeiro contato, né? O nosso primeiro contato com ela diz muito sobre como nós vamos deixar outra pessoa entrar na nossa vida. Como que nós vamos abrir o nosso universo para outra pessoa entrar na minha vida, se a minha primeira memória do meu primeiro contato com um ser humano, às vezes nem é muito boa, né? Então, como é a sua relação com a sua mãe diz muito de como você vai conseguir se abrir para os relacionamentos, caso você não esteja em um relacionamento e esteja querendo uma relação, né? Ou também aquilo tudo que ela viveu com o nosso pai. Como que foi a relação deles dois? Foi uma relação boa? Foi uma relação onde eles brigavam muito? Ou essa relação nem existiu? Nem teve um relacionamento? Teve apenas um contato íntimo, uma relação sexual que gerou você, né? Que gerou a criança. Como foi essa relação? O que a sua mãe pensa, sente, fala sobre o pai, fala sobre os relacionamentos dela? O que ela diz, o que ela sempre falou para você a respeito de relacionamento vai dar muita base para tudo aquilo que você pensa e sente e vive nos teus relacionamentos atuais. Então, muitas vezes, para a gente honrar a nossa mãe, nós tendemos a repetir o relacionamento dela, os relacionamentos que ela já viveu. Então, muitas mulheres não se dão conta. Muitas mulheres não se dão conta que elas estão se relacionando ou estão numa relação ou estão vivendo algo nos relacionamentos igual as mães viveram. E é algo que às vezes demora dar o clique e a gente se dá conta disso. Demora por quê? Quando a gente é criança, a gente está acostumado com aquilo. A gente cresceu naquele ambiente, os nossos pais sempre se relacionaram daquela forma. A gente viu isso por muito tempo. Às vezes a mãe da nossa mãe viveu uma relação igual a que ela está vivendo ou vive. Então isso é comum, né? Quando a gente aprende algo desde criança, a gente convive naquilo desde criança e vê aquilo desde criança, passa a se tornar algo comum e natural. Então, quando nós vamos ir para um relacionamento, vamos para um relacionamento ou estamos num relacionamento e ele é uma repetição do relacionamento dos nossos pais, às vezes é muito difícil para a gente virar a chavinha e se dar conta. Eu estou vivendo um relacionamento igual ao da minha mãe. Porque o que acontece? O nosso inconsciente, a nossa criança, ela ama tanto os nossos pais de uma forma cega, né? Ela está no amor cego, que é como se ela dissesse o seguinte: como que eu vou viver um relacionamento diferente? Como que eu vou ter um relacionamento diferente do que a minha mãe teve se ela não foi? Como eu vou ser feliz se ela não foi? Como que eu vou ser feliz no relacionamento se a minha mãe não foi? Como que eu vou me relacionar com alguém diferente do meu pai? Dessa forma eu vou ser melhor que a minha mãe ou maior que a minha mãe. Então a nossa criança, o nosso inconsciente, às vezes ela vive nessa dualidade. A gente quer, né? Nós temos consciência que nós queremos um relacionamento diferente daquilo que a gente está vivendo, ou que nós queremos quebrar um padrão dentro dos relacionamentos, ou sair de um relacionamento que é difícil. E nós não conseguimos, porque lá no nosso inconsciente, a nossa criança, a nossa alma está presa num pertencimento. Por quê? Porque um dos maiores desejos do ser humano é pertencer, é fazer parte de algo. E esse desejo ele é totalmente inconsciente. Então, quando nós estamos no pertencimento, por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha consciência de que a situação que nós estamos não é boa, ou que nós queremos uma pessoa diferente dos relacionamentos anteriores que nós já tivemos,
e a gente não consegue sair disso, não consegue se abrir, não consegue fazer diferente, nós vamos ter que nos voltar para a nossa ancestralidade, principalmente para a ancestralidade feminina, olhar para ela e dizer, peraí, o que eu estou repetindo de padrão? O que eu sinto a respeito do relacionamento do meu pai e da minha mãe? Eu tenho pena da minha mãe? Eu acredito que a minha mãe deveria ter saído daquele relacionamento que ela tinha com meu pai? Eu transfiro o ódio, a raiva, o sentimento que a minha mãe tem pelo meu pai, ou uma devoção, seja o que for, para uma outra pessoa? Então, olhe para tudo aquilo que acontece entre o pai e a mãe no relacionamento deles, e esse olhar não é ir lá se meter, colocar o dedo onde não nos diz respeito, porque às vezes a gente se emaranha, a gente vive relacionamentos difíceis porque a gente se mete no relacionamento do nosso pai e da nossa mãe, coisa que a gente não deve fazer. Porque o que acontece entre o homem e a mulher, o pai e a mãe, o homem e a mulher que vieram antes do pai e a mãe, é eles que tem que resolver. Então, para quem tá vendo essa live, quem vai ver depois, que é pai, que é mãe e está passando por uma situação difícil no seu relacionamento e envolve seus filhos no que acontece entre o homem e a mulher, dá uma segurada. Porque o que acontece? Quando nós nos envolvemos naquilo que acontece entre o homem e a mulher, os nossos pais, no relacionamento deles, a gente se emaranha. Aí a gente fica entre eles dois e nós não conseguimos ir para a nossa vida. A gente não consegue viver os nossos próprios relacionamentos. Então, às vezes, a gente tá tão emaranhado lá, tá tão preso no nosso pai e na nossa mãe, tá com tanta carga que não é nossa, tá resolvendo coisas que são dos nossos ancestrais, que a gente não consegue olhar para a nossa vida. A gente não consegue olhar para os nossos relacionamentos. Então, por isso que é tão importante nós fazermos esse movimento de nos conectarmos com a nossa ancestralidade feminina, porque muito daquilo que elas viveram, não só a nossa mãe, mas as nossas tias, as nossas avós, as nossas bisavós, a maioria das pessoas não se dá conta e nem tem tempo ou consegue parar um pouquinho e perguntar para os seus ancestrais, para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, como que eram os relacionamentos, como que eles viviam lá atrás. O que acontecia? E quando a gente vai indo e vendo a história deles, a gente vê que a gente repete muito padrão e que isso vem acontecendo no nosso sistema familiar de muito tempo, e muito tempo. Hoje, eu sempre falo isso para as pessoas que chegam para mim, nós temos a oportunidade de termos acesso a conhecimento que os nossos ancestrais não tiveram. Os nossos ancestrais não tiveram acesso a muita informação e a muito conhecimento. Isso significa que eles não eram inteligentes, que eles não eram bons o suficientes? Não significa isso. Muito pelo contrário. Mas hoje nós temos essa oportunidade de trazermos conhecimentos novos e termos acesso a conhecimentos que eles não tinham. Porém, esse processo acabou nos desconectando da nossa ancestralidade. Né, nos desconectando. Eu tenho acesso a tudo isso, eu estou numa era de conhecimento, eu estou numa era tecnológica, o que eu quero saber lá dos meus ancestrais? Né? Aí a gente acaba excluindo, acaba se sentindo maior, e esse processo também faz com que a gente repita padrão. O que eu quero dizer com isso de nós termos mais acesso à informação e conhecimento? Que nós temos uma oportunidade que eles não tiveram, que é a oportunidade de fazer algo novo, algo totalmente diferente com aquilo que chegou para nós. E para que a gente possa fazer isso, nós precisamos, sim, olhar para a história deles quando algo não vai bem na nossa vida, principalmente nos nossos relacionamentos amorosos. Porque é aí que nós repetimos mais padrões do que a maior parte das áreas da nossa vida. É nos nossos relacionamentos que nós mais repetimos padrões de ancestralidade, de pai, de mãe, de vó, de tia, de toda a nossa ancestralidade. Então, quando nós fazemos esse movimento de olhar para as nossas ancestrais mulheres e começar a ver o que tem lá, sem o julgamento de apontar o dedo e dizer, porque teu relacionamento é dessa forma, porque você age assim, porque você deveria... Não, esquece o apontamento.
Esquece o julgamento. Olhar para a ancestralidade é simplesmente, eu falo simplesmente porque é um movimento simples, porém é um movimento ao mesmo tempo complicado, mas é um movimento que requer presença, é um movimento que requer a gente conseguir se colocar de fora, às vezes, de algumas situações e olhar com amor para aquilo, né? Olhar além, sair do julgamento, do apontar o dedo, de querer consertar e só olhar para aquilo. Conhecer a história delas, conhecer a história das tias, conhecer a história das avós, conhecer a história das bisavós. Porque quando a gente conhece a história delas, quando a gente sabe aquilo que elas viveram, quando a gente sabe aquilo que elas passaram, nós vamos começar a olhar para nossas relações com outros olhos. Nós vamos começar a olhar para as nossas atitudes em relação ao nosso companheiro com outros olhos. Nós vamos começar a olhar para os homens com outros olhos, porque muito daquilo que nós, mulheres, pensamos e sentimos e falamos a respeito do masculino, a respeito dos homens, é aquilo que as nossas ancestrais falavam para nós, é as memórias de dor que elas enfrentaram, que elas passaram, é tudo aquilo que elas viveram com os relacionamentos delas. Então, o que acontece? Às vezes a gente está inserido num campo de memória, de dor, de rejeição, de abuso, de sofrimento em relação ao masculino por tantas e tantas gerações que é difícil nós conseguirmos energeticamente mudar nossa frequência e mudar aquilo que nós pensamos e falamos a respeito dos homens, que consequentemente nós vamos atrair o quê? Nós vamos atrair homens iguais ao que as nossas ancestrais mulheres tiveram. Então não adianta eu só querer um relacionamento diferente. Não adianta eu só querer um homem com padrão diferente. Não adianta eu só querer um relacionamento incrível e maravilhoso se eu também não mudo em mim. Se eu não olho lá para as minhas ancestrais, eu não conheço a história delas, se eu ainda julgo elas, se eu ainda julgo as mulheres da minha família que estão num relacionamento abusivo, se eu ainda fico apontando o dedo e dizendo que aquilo que elas estão fazendo no relacionamento delas é errado, se eu ainda tô lá me metendo no relacionamento da minha mãe com meu pai, se eu ainda tô no lugar da minha mãe em relação ao meu pai, se de forma inconsciente eu tô casada lá com o meu pai, que não vai resolver, porque o que vai acontecer? Nós vamos atrair pessoas que estão vibrando nessa frequência, que vão vir nos ensinar algo para que a gente quebre esse padrão de alguma forma. Só que enquanto a gente não trazer isso para nossa consciência, não fizer os movimentos de liberação necessários, a gente vai continuar indo de relacionamento em relacionamento, atraindo pessoas que estão nessa frequência para que a gente consiga quebrar esse padrão. Falei. Não sei se ficou claro até aqui, mas eu quero trazer um exemplo, tá? Um exemplo bem prático e fácil para entender. E o porquê que é importante nós nos conectarmos, olharmos para a nossa ancestralidade feminina para quebrar os padrões de relacionamento, né? Na nossa vida, para fazer um pouquinho diferente. E por que às vezes é tão difícil, né, para algumas mulheres saírem de um relacionamento que é um relacionamento abusivo, ou é um relacionamento que elas não querem ter, ou elas sabem que o relacionamento que elas estão, o tipo de relações que elas estão hoje, não é aquilo que elas querem para o futuro delas, e mesmo assim elas ficam ali, né? Eu, por muito tempo, por exemplo, eu estive em relações aonde eu sabia que para o meu futuro não era aquilo que eu queria. Mas eu estava ali. Por que eu estava ali? Porque eu tinha, e ainda tem, né, na minha família, por parte da minha ancestralidade feminina, sentimento de falta de merecimento, muitas mulheres com relacionamentos abusivos, muitas mulheres que se mantiveram em relacionamentos porque não tinham autonomia financeira, então ficavam naquilo ali porque era o que tinha e era mais seguro. E eu tive memórias de abandono, porque eu nasci de uma relação onde teve abandono parental, então por muito tempo eu tive a falta do pai, e aí eu busquei nos meus relacionamentos suprir essa falta. Eu busquei por muito tempo nos meus relacionamentos afetivos um pai, que alguém que suprisse a falta do meu pai.
Então, eu transferia para aquela pessoa sentimentos da minha criança. Eu queria alguém que me cuidasse, eu queria alguém que me pegasse no colo, eu queria alguém que resolvesse as coisas para mim, eu queria alguém que me dissesse o que eu tinha que fazer da minha vida, eu queria alguém que me impulsionasse, que me empurrasse para a vida. Que o pai faz esse movimento. E aí, eu ficava nessas relações, né, que não iam para frente. E não iam para frente por quê? Porque eu atraía pessoas que só sabiam receber, né? Que eram pessoas que queriam, tudo era para elas, né? Tudo era para elas, só sabiam receber, só sabiam receber. Então eu fazia muitas coisas para que aquela pessoa estivesse na minha vida e eu não me sentisse abandonada. Então, quando nós temos uma memória de abandono, por exemplo, seja ela em relação ao pai, seja ela em relação à mãe, o que for, nós vamos transferir essa memória para as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, às vezes, nós vamos o quê? Ou sentir que um desespero muito grande quando essa relação termina, ou muito medo que essa relação termine, ou nós vamos fazer coisas, ter atitudes para que essa pessoa vá embora da nossa vida, porque o nosso inconsciente só conhece a memória de abandono, porque o relacionamento na nossa família, geralmente ele vai embora, então eu só vou me relacionar com pessoas que ficam por um determinado período na minha vida e depois elas vão embora, ou quando tudo está muito maravilhoso, como na minha família, nas mulheres da minha família tem uma memória de que quando as coisas estão boas, né, quando tem um relacionamento bom, isso não é legal, isso está errado, porque o certo é eu ter relacionamentos difíceis. Então, se eu estou num relacionamento bacana, legal, eu vou fazer algo para que esse relacionamento não aconteça, para que esse relacionamento não perdure. E isso é muito comum, isso é muito mais comum do que aquilo que a gente imagina. E isso é sim um emaranhado sistêmico. Então, se lá na minha família eu olho para todas as mulheres da minha família e todas elas tiveram relacionamentos difíceis, com homens que causaram algum tipo de dor, ou que foram embora, ou que não eram presentes, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que acontece, né? E eu estou num relacionamento muito diferente disso, lá o meu pertencimento, meu inconsciente, se eu ainda estou no pertencimento que aprisiona, se eu ainda estou no meu arquétipo de criança ferida, eu vou transferir isso para o meu relacionamento atual. É como se a minha criança dissesse, olhasse para as mulheres da família e dissesse: como que eu posso ser feliz se vocês não foram? Como que eu vou ser feliz, né? Se vocês não foram felizes até então. E aí eu vou dar um jeito que aquele relacionamento termine e essa pessoa vai embora, né? E isso acontece, aí vem uma traição, aí vem... às vezes a própria pessoa comete uma traição, que não é o combinado da relação, ou acaba criando muitas brigas, muito ciúme, excesso de cobrança, e tudo isso acaba trazendo um peso muito grande para a relação e às vezes a relação termina, né? Ou são aquelas relações que vão e voltam, o casal teria tudo para dar certo, mas um deles, né, está nesse pertencimento que aprisiona, que é essa repetição de padrão e essas memórias sistêmicas e inconscientes que a gente traz e fica levando isso para o relacionamento e aí fica pesado, né? Outra repetição de padrão que é muito, 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 muito comum é as mulheres buscarem, eu acho que eu já falei, né, que as mulheres buscarem pai, mas outra coisa que acontece muito e a gente não se dá conta, que às vezes nós estamos nos relacionando com o pai. O buscar o pai é diferente de estar nos relacionando com o pai, né? Quando nós buscamos um pai no outro, nós queremos alguém que supra aquela falta do pai, né? Quando o pai não foi presente de alguma forma. E às vezes nós nos relacionamos com alguém extremamente igual ao pai. Por quê? Ou porque nós estamos honrando a nossa mãe, né? Porque a nossa mãe tem muitos problemas com o pai, tem muitas questões lá, né? E aí às vezes ela falava coisas do pai para nós. E aí como que nós vamos fazer diferente se a nossa mãe não fez? Então, e a nossa criança, ela trata isso como uma exclusão ao pai. Então, se o meu pai foi excluído de alguma forma, se ele é muito julgado, se ele é muito apontado, se eu não tenho um bom relacionamento com ele, de alguma forma eu vou encontrar alguém que seja muito igual a ele. Então, de forma inconsciente, estarei eu lá, me relacionando com o meu pai. E aí acontecem várias questões no relacionamento, né? Aí as mesmas brigas, discussões,
controle excessivo, muito medo, falta de equilíbrio no relacionamento, um tá sempre cobrando o outro de algo, e aí acontecem muitos desequilíbrios nas relações e às vezes isso se arrasta por muito tempo, né? Soluções, primeira delas, olhar para a ancestralidade feminina, olhar principalmente para tudo aquilo de memória, de crença, de coisas que as nossas ancestrais mulheres falaram para nós a respeito de relacionamento, a respeito dos homens, olhar para tudo isso, porque de uma forma ou de outra nós levamos isso, né? Frases como: homem é tudo igual, tu vai ver, teu pai fazia assim, o teu marido vai fazer também, se tu não fizer tal coisa tu vai ficar solteira pro resto da vida, né? Essas frases que as nossas mães, as nossas tias, as nossas avós falavam, isso traz um peso muito forte para o nosso inconsciente e para o nosso campo, principalmente relacionado aos nossos relacionamentos, porque é como se isso trouxesse uma sentença para a nossa vida, lá para o nosso campo de memória, né? É assim que tem que ser, é dessa forma. O meu sistema familiar sempre fez assim, então é dessa forma que eu vou fazer, mesmo eu não querendo fazer isso, mesmo eu estando às vezes na minha adolescente rebelde, que quer fazer totalmente diferente, que não tá nem aí, aquela que, eu vou quebrar todos os padrões, eu vou me relacionar com pessoas diferentes, eu não quero nem saber. Mesmo tendo essa consciência e esse tipo de pensamentos ou de ações, eu vou repetir o padrão de alguma forma. Alguma coisa vai estar ali para que eu repita esse padrão. E eu acabe arrastando relações, às vezes, que deveriam ter tido um desfecho há um tempo, por muito tempo, né? E às vezes eu nem saiba aquilo que eu quero dentro de uma relação. Então, esse processo de a gente olhar para a nossa ancestralidade feminina e admitir tudo que aconteceu lá e olhar para o relacionamento das nossas mães, para aquilo que as nossas avós viveram, para tudo aquilo que acontece na nossa família de muito tempo, é o que vai começar a fazer o processo de nos liberarmos para que algo novo, para que um relacionamento diferente entre na nossa vida, para que um novo padrão de masculino entre na nossa vida. Então, se eu quero um relacionamento com um homem diferente daquilo que as minhas ancestrais viveram, que é um padrão de masculino diferente, que tem uma vida diferente, uma cabeça diferente, que queira viver um relacionamento em equilíbrio, então eu vou ter que olhar para essas mulheres. Eu vou ter que olhar para tudo que elas viveram nos relacionamentos delas, sair do julgamento, sair do apontamento, sair da pena, porque a pena também é uma sentença de repetição de padrão. Sempre que eu tenho pena de alguém, eu vou repetir aquilo de alguma forma. E às vezes nós estamos tão emaranhadas lá, nós estamos tão presas nas nossas ancestrais mulheres, que nós temos muito medo daquilo que elas vão dizer a nosso respeito quando a gente fizer algo diferente ou algo que nós queremos muito fazer. Então, se nós ainda estamos muito presas lá nas nossas ancestrais mulheres, nós vamos ser aquelas mulheres que têm vergonha das pessoas com quem a gente se relaciona, que geralmente tem muito medo de admitir os sentimentos, o que as minhas ancestrais vão pensar, o que as minhas tias vão falar, o que as mulheres da minha família vão falar se eu levar o fulano de estar em casa, né? Então eu não posso me relacionar com essa pessoa, eu tenho que me relacionar com alguém que elas aprovariam, senão eu não posso me relacionar. Então tem muitas questões, tem muitos emaranhados inconscientes que nós carregamos das nossas ancestrais mulheres. E esse processo de nos conectarmos com elas, ele é muito mais profundo, ele é muito além do que conhecer a história delas e sair do julgamento e todo esse processo. É algo muito mais profundo. Na verdade, é um processo de alma, né? É um processo da nossa alma. Só que para a gente chegar lá, às vezes, nós temos que trazer isso para o nosso consciente. O que é trazer para o nosso consciente? É ter clareza, é saber aquilo que aconteceu. É saber exatamente, aconteceu isso na minha ancestralidade. É sentar com as suas mães e perguntarem: mas a minha mãe não fala. Tá, mas você já sentou para ela com todo respeito
de mulher para mulher, com todo respeito, olhou para sua mãe e perguntou para ela: mãe, você é feliz nas suas relações? Como que é para você relacionamento? O que você pensa a respeito de relacionamentos? O que você sente, mãe? Você se relacionou com alguém antes do meu pai? Vó, se tem quem tem a oportunidade de ter vó presente. Eu tenho a oportunidade de ter vó e ter bisavó ainda por parte de mãe. E eu pergunto. Às vezes elas até ficam brabas que eu pergunto, porque mexe em dores profundas, mas eu pergunto. E esse perguntar é nós também termos respeito pela ancestralidade da nossa ancestralidade feminina. Quando a gente pergunta e a gente ouve sem o julgamento, só ouvir, sabendo que aquela ancestral que está ali, aquela mãe, aquela tia, aquela avó, é uma mulher antes dela ser mãe, antes dela ser vó, que ela tem todas as dores que nós também tivemos, e a gente escuta, uma escutativa com respeito, a gente vai entender muitas coisas que acontecem na nossa vida. Muitas coisas mesmo. Quem vier para a conexão da ancestralidade feminina, que vai acontecer no dia 7, que já vou falar, que são 4 encontros, vão ser 4 encontros online, onde nós vamos falar sobre ancestralidade, sempre ancestralidade feminina, tá? E relacionamento, sexualidade, prosperidade financeira, propósito de vida. E cada encontro nós vamos falar sobre um tema, eu vou entrar muito profundo em várias questões e nós vamos constelar em cada encontro. Então vamos fazer uma constelação ou vou sortear alguém para constelar ao vivo ali no nosso encontro, ou dependendo de como for a aula e o que o campo do grupo que se formar trouxer, farei uma constelação do grupo todo dentro da hipnose. E no último encontro vai ser uma constelação do grupo todo para trazer essas mulheres aí para a mulher adulta, né? Porque criança não se relaciona. Criança não tem prazer na sexualidade, criança não lida com dinheiro. E às vezes é nossa criança que está conduzindo a nossa vida. Então, nós vamos fazer esse movimento muito profundo, de um olhar muito profundo. Vou trazer muitos exemplos, muitos exemplos de atendimentos que eu já fiz, exemplos meus, porque foi, na verdade, esse ano que passou, muitas coisas aconteceram na minha ancestralidade feminina que me fizeram olhar para as mulheres da minha família com outros olhos, com olhos diferentes. Porque esse movimento vai fazer com que a gente se dê conta daquilo que a gente repete. Vai fazer com que a gente se dê conta da forma como a gente age com os nossos relacionamentos. Muitas vezes eu agia como a minha mãe age com o meu padrasto hoje, com as pessoas com quem eu me relacionava. E para mim me dar conta disso foi sair do julgamento e olhar para minha mãe além, olhar para ela como mulher, sair do olhar de criança para a mãe e para o pai e olhar como ser humano. A gente tem que lembrar que os nossos pais, antes de ser pai e mãe, eles são homem e mulher. Tem um homem e uma mulher ali. E tem uma mulher na nossa avó. Tem uma mulher na nossa tia. E aí a gente fica ouvindo ruídos de comunicação na nossa família. E aí entra no apontamento, entra no julgamento. E ninguém para se ouvir. Então é esse processo de reconexão, de se conectar com a energia feminina, com a ancestralidade feminina, vira muitas chaves na nossa vida, muitas mesmo, porque eu só lanço um projeto novo aqui quando eu já passei por aquele processo todo. Então, se reconectar com a ancestralidade feminina às vezes não é fácil, porque nós temos dores, porque nós temos memórias, porque nós ouvimos muitas coisas delas, porque às vezes a gente se cobra demais para ser perfeita, ou ainda existe muita expectativa em relação a delas em relação a nós e de nós em relação a elas. Então, sim, olhar para a nossa sexualidade feminina, se reconectar com ela, vai gerar momentos de desconforto várias vezes, porque vai pegar no nosso ego,
vai pegar no nosso julgamento, vai pegar nas nossas dores de criança. Só que enquanto a gente continuar carregando isso na nossa vida como uma bagagem pesada, como que a gente vai dar espaço para algo novo? Como que a gente vai equilibrar o nosso relacionamento com o qual a gente tá? Que tá ok, mas não tá bom. Não é aquele relacionamento que eu realmente gostaria. Eu olho para aquele homem cheio de crenças, com um monte de medo. Ou como que eu vou me liberar de todos os relacionamentos passados que eu já tive? Se eu não consigo me liberar desses relacionamentos, eu ainda encontro pessoas iguais, com histórias parecidas, com características parecidas. Como que eu vou deixar um masculino diferente entrar na minha vida se eu ainda tô numa posição de julgamento, apontamento e de dor em relação às mulheres da minha família que tiveram muitos relacionamentos difíceis? Então, o movimento é nós olharmos sem esse processo de julgamento, olharmos além, como mulheres. É isso que esse movimento da conexão com a ancestralidade feminina vai fazer. Vai fazer com que a gente entre profundamente na nossa ancestralidade feminina. Olhe para as mulheres da nossa família com outros olhos. E não só libere aquilo que precisa liberar, mas também que a gente pegue a força. E não é aquela força de empoderamento de Mulher Maravilha, de subir no salto, de pisar no masculino e dizer eu posso tudo, agora não preciso de nada nem de ninguém. Porque isso também é memória de repetição de padrão. Isso também é memória ancestral. Quantas mulheres da nossa família foram os homens da relação? O quanto elas não conseguem receber, são extremamente controladoras, tudo teve que ser elas e não teve espaço para o masculino. Ser o masculino. E quando a gente precisa do feminino, ele não existe em nós. Porque o feminino é fertilidade, é geração de vida, de prosperidade, de riqueza. Como que eu quero ser próspera no meu trabalho e colocar os meus projetos em prática se eu ainda estou no julgamento com a minha ancestralidade feminina? Que é a energia de geração, de criação. Então, olhar e se reconectar com essa ancestralidade faz toda a diferença na nossa vida. É um movimento que vai trazer um monte de quebra de crenças, é um movimento que vai trazer um monte de quebra de contratos, que vai abrir muito a nossa visão para muitas coisas. E para mim, que convivi muito com as mulheres da minha família, da ancestralidade do lado materno, que até hoje, né, tem a oportunidade de estar perto de vó, perto de bisavó, que viveu muitas coisas e que viu muitas coisas de relacionamento dentro da ancestralidade feminina e que consegui fazer esse processo de entrar profundo nessa história delas, de olhar para a dor que eu carregava, que era muito delas e que repetia muito, e ver os resultados que trouxe, que vieram após esse processo de reconexão, de liberação e de pegar essa força delas, faz muita diferença. Faz muita diferença porque é o que abriu o caminho para muitas questões, abriu o caminho de trabalho, de eu comigo mesma, a nossa visão do nosso corpo de mulher, a nossa visão da nossa sexualidade, da nossa energia, de quem a gente é, o olhar para o outro, até para outras mulheres, faz total diferença. E muitas mulheres sempre me falam, ai, Gabi, eu tenho dificuldade de relacionamento com as minhas chefes, com as mulheres do meu trabalho. Olha para a tua ancestralidade feminina e veja o quanto tu ainda julga as mulheres da tua família. Porque aquilo que você transfere para os teus relacionamentos com outras mulheres de amizade, de trabalho, de parceria, do que for, é reflexo daquilo que você vive com as mulheres na tua família, da tua ancestralidade feminina. Então, esse processo de reconexão e de conexão com a ancestralidade feminina desbloqueia a nossa vida em muitas áreas, né? Hoje a gente está falando sobre relacionamentos amorosos e é o que destrava, sim, principalmente o nosso olhar em relação
aos nossos companheiros, né? Enquanto nós não admitirmos tudo que aconteceu e que acontece na nossa ancestralidade feminina em alto e bom som e ignoramos tudo isso, nós tendemos a repetir o padrão. Então, o primeiro passo, além de olhar para elas, é deixar isso vir à tona, né? Deixar isso vir para o consciente e fazer algo com isso, né? E esse segredo de fazer algo com isso vai estar lá no Conexão com a Ancestralidade Feminina. E hoje a nossa live era isso. Eu sei que eu falei sobre um monte de coisa aí, misturei vários assuntos sobre relacionamentos, mas o principal está aqui. Essa live vai ficar salva. E quem quiser vir para o Conexão com a Ancestralidade Feminina, vem. O valor está bem acessível, R$250, 4 encontros, uma constelação por encontro, tem opção de parcelamento no cartão. Quem quiser, tá, o link tá ali na bio, tá? Ou me chama depois, enfim, sem problema nenhum, tá? E era isso. Muito obrigada a todos que participaram, todo mundo que esteve aqui comigo. Eu vi alguns comentários ali, mas eu não consegui ler a tempo, ainda mais que eu fico sem óculos. Então, obrigada pelos comentários e por todo mundo que esteve aqui. Um beijo e aproveitem essa live depois para rever, para ver, porque tem várias informações bem importantes que com certeza vai ajudar muito em relacionamento consigo mesma, em relacionamento com as mulheres da família, com as colegas de trabalho, com amigas, com tudo, tá bom? Um beijo e bom restinho de semana para todo mundo. E amanhã tem outra live falando sobre ancestralidade feminina e prosperidade financeira, se eu não me engano. Bem, até mais!